Bom, pessoal, boa noite, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui para mais uma aula nossa. Agora, mudando um pouco a temática e trabalhando agora um pouco com estatística, que é um conteúdo que muito cai ali no Exame Nacional do Ensino Médio, vamos aqui iniciar com os conceitos básicos, né? O que vem alicerçar o nosso estudo de estatística. Bom, a gente sabe que para a estatística, uma população é formada de todos os elementos de um conjunto que tem pelo menos uma característica em comum. Já a amostra é um subconjunto formado por elementos extraídos de uma dada população. Então você imagine aí como população os alunos do A3 de Química. Pronto, é uma população. Eles têm pelo menos uma característica em comum, serem alunos do A3. Uma amostra é um subconjunto extraído, né, de uma dada população. Digamos, uma amostra com 3 alunos, com 4 alunos, ou apenas alunos que tenham óculos, ok? Ou que sejam nascidos em meses ímpares. Enfim, a amostra é um subconjunto de uma população. Bom, então imagine o seguinte: em uma pesquisa sobre a quantidade de horas que os brasileiros passam assistindo TV, foram entrevistadas 54 mil pessoas. Vamos identificar a população e a amostra nessa situação. Bom, a população é formada por todos os brasileiros, que no censo de 2010 eram algo em torno de 190 milhões de pessoas, e a amostra é esse conjunto que foram entrevistados, que no caso são 54 mil brasileiros, ok? E o conceito do que vem a ser variável? A gente lembra que variável, às vezes se confunde muito lá na álgebra com a ideia do que é uma incógnita, né, um valor desconhecido. Agora, para a estatística, o que vem a ser uma variável? Variável são as características estudadas de uma população. Então, a gente vai chamar de variáveis todas as características de uma dada população que, para algum fim estatístico, vai ser estudado. Então, a variável, ela pode ter de duas naturezas. Ela pode ser qualitativa e pode ser quantitativa. Então, o que é qualitativa? Qualitativa, como o próprio nome já nos remete, tem a ver com qualidade, né? Enquanto quantitativa tem a ver com quantidade. E a quantitativa, ela ainda pode se dividir em dois casos. A quantitativa pode ser do tipo discreto ou do tipo contínuo, ok? O caso discreto é quando você não pode fracionar livremente aquela variável, ou seja, você não pode sair quebrando em porções cada vez menores, sem que ela perca a sua natureza inicial. Já a contínua não, você sempre consegue subdividir, reduzir mais e mais, e mesmo assim ela continua com característica que outrora ela tinha. Então imagine só, o que é uma variável qualitativa para um determinado estudo estatístico? Então imagine que você tem uma sala e queira saber dessas pessoas o que elas acham sobre a qualidade da água. E aí você não quer saber quantas pessoas acham bom, acham ruim, acham salobra, se tem gosto, se acham que tem cheiro. Você não quer saber a quantidade de pessoas que têm essa opinião. E se você deixa livre para que ela exponha a opinião dela a respeito. Então você tem aqui uma variável do tipo qualitativa. Você não tem um parâmetro matemático bem definido, rígido e formal para coletar aquela informação. Já quando a variável é quantitativa, você cria parâmetros para análise. Então imagine que você quer ver novamente o caso da qualidade da água no bebedouro do campus. E aí você quer perguntar, quer saber quantas pessoas acham aquela água adequada para consumo humano. Então, algumas pessoas vão achar que sim, outras não. E essa quantidade você consegue mensurar, você consegue quantificar, né, o número de pessoas que tem cada uma das opiniões. Ok? Mas quando eu falo dessa quantidade aqui, por exemplo, eu não posso dizer que eu tenho 3,5 pessoas dizendo que gostam de água, da água do campus. Porque não existe 3,5 pessoas, não existe meia pessoa. Então, em um caso como esse, você diz que você está num caso de grandeza, né, de variável quantitativa discreta. Porque chega um momento que você não pode subdividir a grandeza, tentar deixar cada vez menor, porque ela chega no limite de existência que ela tem. Já a contínua não.
Um exemplo, por exemplo, de variável quantitativa contínua é você perguntar de quantas formas, de que unidade de medida eu posso pegar e sair reduzindo o metro. Então, eu posso pegar o metro, reduzi-lo a decímetro, reduzi-lo a centímetro, reduzir a milímetro, posso reduzi-la a nanômetro, eu posso reduzi-la a pictômetro, né, que é 10 elevado a menos 12, e assim por diante. Então, ainda assim, eu consigo particionar essa grandeza, a grandeza comprimento, em unidades cada vez menores, sem que ela perca a ideia de ser uma grandeza de tamanho. Então, a variável quantitativa discreta, ela tem um limite de partição, já a variável quantitativa contínua pode continuar sendo subdividida. Quando eu falo de distribuição de frequência em estatística, eu tenho a seguinte situação. Então, imagine que você tem aí uma pesquisa sobre preços de notebook em 20 lojas do ramo. E foram coletados os seguintes valores. Tem 2.000, 2.500, 2.000, 2.600 e assim por diante. Esse conjunto aí com 20 dados. Ok? Como é que eu faço, a princípio, a distribuição de frequência para os dados coletados, em particular para esse exemplo? Então, uma maneira bem comum de você fazer uma distribuição de frequência é tentar agrupar os dados em uma tabela. Então, você tem aqui a tabela clássica, o preço que foi encontrado e a quantidade de lojas que teve aquele preço. Então, imagine que, olhando lá para aqueles dados que foram apresentados, 6 lojas tiveram um preço do notebook de R$ 2.000, 4 de 2.500, 10 de 2.600, totalizando, obviamente, as 20 lojas entrevistadas. Então, quando eu penso numa distribuição de frequência, eu primeiro fixo uma característica que eu quero observar. Nesse nosso caso, a variável de observação é o preço do notebook em questão, e aí a quantidade de lojas que tiveram aquele preço. Eu tenho, por exemplo, 20 lojas aqui que foram pesquisadas, eu poderia ter 20 preços distintos. Nesse caso aqui, eu tive apenas 3 categorias de preço. Os notebooks que custavam R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 2.600, onde eu tive, respectivamente, 6 lojas a 2.000, 4 lojas a 2.500, 10 lojas a 2.600. Ao somar todas as quantidades das frequências para cada uma dessa categoria aqui, para cada uma desses intervalos, eu tenho um total de 20. Bom, então o que vem a ser para a gente frequência absoluta? Os números que apareceram na coluna quantidade de lojas indicam as frequências dos valores observados da variável estudada, que é o preço. Então, a quantidade de vezes que cada variável é observada é chamada de frequência absoluta, ou simplesmente frequência, né? Quando não existe outra forma de frequência sugerida no problema. Então, a quantidade de vezes que a variável é observada é chamada de frequência absoluta, ou simplesmente frequência, e é indicado por FI. Então, sempre que aparecer um FI, eu estou falando da grandeza absoluta de uma determinada variável, ok? No nosso caso, a grandeza absoluta lá era uma quantidade de lojas. Então, a tabela que mostra a relação entre a variável e a quantidade de vezes que cada valor se repete, no caso a frequência, é chamada de tabela de frequências ou distribuição de frequência. Então, quando eu coloco esses dados na tabela, no qual em uma das colunas eu tenho a variável que eu estou observando, né, o meu objeto de estudo, e numa outra coluna a quantidade de vezes que ele se apresenta, né, que ele se repete, aí a essa tabela eu chamo de tabela de frequência. Né? Também pode ser sugerida de distribuição de frequência. Lógico, existem formas de distribuição que não são tabelas. Toda tabela é uma forma de distribuição, mas não necessariamente todo tipo de distribuição precisa ser feito por tabela. Depois da frequência absoluta, a gente tem o que nós chamamos de frequência relativa. Então, imagine que agora você vai fazer o seguinte: você vai acrescentar na sua tabela de frequências uma coluna formada com valores que indicam a comparação entre cada frequência absoluta e o total pesquisado.
Então, o que tu vai fazer é criar uma outra coluna na sua tabela de distribuição, onde agora você vai relacionar a frequência que você está observando com o total que é pesquisado. Então, você tem lá aquela situação que você tem 6 lojas a R$ 2.000, 4 lojas a 2.500 e 10 lojas a 2.600. Ao todo, tu tem 20 lojas. Com uma determinada característica, tu tem 6. Com outra característica, tu tem 4. Com a terceira e última característica, tu tem 10. Então, o que tu vai fazer é relacionar cada resultado individual com o resultado total. Então, é isso que nós vamos chamar agora de frequência relativa. E que aqui para a gente vai ser representado por FR, né, frequência relativa, e ocasionalmente ela aparece na forma de porcentagem. Pode também ser em número decimal, pode ser na forma de fração, pode ser de outras expressões, mas atualmente a frequência relativa de uma determinada distribuição ela se apresenta sobre a forma percentual. Então, quando a gente vai para o nosso problema, imagine aí, a tabela preço nós já tínhamos, a frequência absoluta, que era a quantidade de lojas com cada uma das características, nós também já tínhamos, e agora a gente vai inserir uma terceira coluna que vai fazer a comparação entre a característica que eu tenho e o total absoluto do meu problema. Então, olha só, com a característica de custar R$ 2.000, eu tinha 6 lojas. Essas 6 lojas correspondem à minha frequência absoluta. Foi a quantidade de vezes que a loja com tal característica tinha. A frequência relativa, ela vai observar o seguinte, ela vai representar as 6 lojas para um total de 20. Então, sempre que eu observo a frequência relativa de uma dada variável em uma distribuição, eu sempre pego o seu valor isolado, com aquela característica que eu estou observando, sobre o total. O que é que eu estou observando nessa primeira linha? Quantos notebooks custavam R$ 2.000? Quantas lojas tinham essa característica? 6 lojas. Mas eram 6 lojas de um total de quantas? Eram 6 lojas de um total de 20. Portanto, a frequência relativa para essa característica de custar R$ 2.000 é 6 para 20. 6 para 20, se você faz aqui essa proporção, essa razão, dá 0,30, 0,3 talvez, ou então 30%. Então, tanto aqui, gente, eu observo as 3 formas de expressão da frequência relativa. Eu posso tê-la na forma de quociente, que é na forma de fração. Eu posso ter na forma decimal, com até 2 casas após a vírgula, podendo ser até mais, ou então na forma percentual, né, na forma de porcentagem. Bom, com a característica de custar 2.500, eu tinha 4 lojas, frequência absoluta, que é o valor total de lojas com aquela característica que eu observei. Já a frequência relativa observa essas 4 lojas de um total de 20. Então, 4 sobre 20, que dá 0,20 ou 0,2, se você fizer a divisão, que é o que equivale a 20%. E, por fim, eu tinha 10 lojas que apresentavam meu notebook a R$ 2.600. 10 lojas constituem a minha frequência absoluta, que são quantas lojas têm essa característica, e a frequência relativa me dá 10 lojas de um total de 20. 10 de 20, né, 0,5 ou 0,50, que é 50% das lojas observadas. No final, a soma das frequências absolutas sempre dá o total pesquisado, ou seja, sempre dá a população observada, e a soma da frequência relativa sempre dá 100%, ok? Bom, o que seria agora uma frequência acumulada? A gente já tem a absoluta, que conta a quantidade de vezes que determinada variável apareceu. A gente tem a frequência relativa, né, que faz uma correlação entre quantas vezes apareceu e o total daquela população, ou seja, uma relação entre a amostra e a população. E agora a gente tem o que nós chamamos de frequência acumulada. Como o próprio nome já sugere, você tem uma gama de frequências observadas
que a cada novo exame, ela acumula as etapas anteriores. Então, para saber mais sobre essa variável estudada, podemos calcular a soma de cada frequência absoluta com as frequências absolutas anteriores, que é o que nós chamamos de frequência absoluta acumulada, e a soma de cada frequência relativa com as frequências relativas anteriores, o que nós chamamos de frequência relativa acumulada. Então, como se já a gente já sugere, imagina que tem um quadro de frequências, que já tem as frequências absolutas, observadas individualmente, as relativas, observadas com respeito ao total, na sua forma fracionária, decimal ou percentual, e agora a gente começa a fazer a seguinte aferição. Eu olho para uma determinada frequência. Quando eu venho para a próxima frequência, eu observo quem ela é e somo com a anterior. Então, a ideia é, para cada nova frequência, eu pego o que eu estou ganhando e somo com o que eu já tinha. Então, imagine a nossa situação agora. A tabela preço, que é a variável observada, frequência absoluta, quantas vezes aquele preço foi observado, frequência relativa, a relação entre a frequência absoluta e o total, ou seja, o que eu estou observando sobre tudo que eu tenho, e agora essas frequências absolutas acumulada e frequência relativa acumulada, elas vão, como o próprio nome sugere, acumulando a cada passo todos os anteriores. Então veja bem, no primeiro caso eu ainda não acumulo nada porque eu não tenho. Então o que eu tenho? Eu tenho 6 absolutas, que é o que a gente tinha anteriormente, 30% de relativas. Como não houve etapa anterior a essa é a primeira linha de estudo, eu tenho 6 e 30%. Não houve acúmulos anteriores, então o que eu tenho é tudo que eu tenho acumulado até agora, porque eu já iniciei daqui. Quando eu venho para a próxima, além das 6 que eu já observei custando R$2.000, agora eu tenho 4 lojas, no qual meu notebook custa R$2.500. Bom, então como frequência absoluta, que a gente já tinha, são 4 lojas. Como frequência relativa, isso dá 20% do total. E a frequência absoluta acumulada, ela vai somar todas as frequências anteriores. Então, se eu tinha uma frequência de 6 e agora eu tenho uma frequência de 4, o acumulado até agora foi 10. 6 que eu tinha, 4 que chegou. Então, a frequência absoluta acumulada, aqui em questão, ela será 10 porque ela está acumulando as 6 da primeira linha com as 4 da segunda linha. Então, eu tenho uma absoluta acumulada de 10. E quem é que vai ser a minha frequência relativa acumulada? É a mesma ideia, só que agora somando as porcentagens. Se inicialmente eu tinha uma porcentagem de 30% para essa categoria e agora chega mais 20% para outra, então 30% do início com 20% de agora me dá um acumulado de 50%. Ok? Agora, quando eu vou para a terceira linha, chega mais 10 de frequência absoluta e mais 50 de frequência relativa. Bom, o que eu tinha acumulado até antes do 10? Eu tinha 6 e 4. Quando chega 10, o acumulado vai ser 6 mais 4 mais 10. 6 mais 4 mais 10, 20. Então a frequência absoluta acumulada aqui dá 20. E a acumulada relativa? Bom, eu cheguei aqui com mais 50% na minha análise. Já tinha 30 da primeira, 20 da segunda. Com mais 50 da terceira, eu vou ter um relativo acumulado de 30 mais 20 mais 50. 30 mais 20 mais 50 são 100. Então agora eu tenho um acumulado de 100%. Obviamente, quando eu chego aqui, eu já cheguei no total. Ok? O total foram as 20 lojas observadas, que, como frequência relativa, é 100%, porque todas já foram observadas. A absoluta acumulada também dá 20%, e a relativa acumulada também dá 100%. Então, para eu ter uma noção, se esse meu quadro de distribuição ele está bem representando o meu modelo em estudo,
a minha absoluta tem que coincidir com a absoluta acumulada e a minha relativa deve coincidir com a relativa acumulada no final do meu processo. Se eles batem valores aqui no final da análise, então eu tenho aqui uma chance grande desse estudo estar correto, ok? Então, frequência absoluta, quantas vezes aquela informação aparece. Frequência relativa, o percentual que ela aparece, que é sempre a absoluta sobre o total, né? A amostra sobre o total da população, e a absoluta acumulada e a relativa acumulada, elas somam todos os valores anteriores ao que você está estudando, inclusive o próprio. Então, como o próprio nome diz, essa frequência acumulada, ela soma as etapas anteriores a ela, ok? Bom, às vezes é interessante fazer distribuições de frequência usando intervalos para dados agrupados. Porque às vezes tu tem inúmeros dados, normalmente bem distintos, principalmente quando obtidos em estudos, né, muito volumosos. Então imagine que você vai pegar o seu bairro e vai sair aferindo a altura de todo mundo. Então sujeitos com 1,65 m, 1,68 m, 1,73 m, 1,84 m e assim por diante. Do jeito que eu posso ter inúmeras pessoas com alturas distintas, eu também posso ter inúmeras pessoas com alturas iguais. Então fica complicado. Imagine que o mais baixo do meu bairro é 1,60 m. O mais alto tem 1,90 m. Será que eu vou ter que sair assim? Quantos tem 1,60 m? 1,61 m, 1,62 m, 1,63 m. Aí lá vai 1,88 m, 1,89 m, 1,90 m. Imagine só quantos casos, quantas linhas essa tua tabela de distribuição vai ter. Então, por vezes, a gente pode pegar e organizar os dados na forma de intervalos, de modo que cada intervalo ele contemple uma determinada quantidade de informações. Então, eu vou aqui pegar as pessoas de 5 em 5 centímetros. Pessoas de 1,60 m até 1,65 m, 1,65 m até 1,70 m, 70 até 75, 75, 80, 80, 85, 80, 90. Então você tem muito menos linhas para trabalhar e você consegue, de certa forma, contemplar todos os dados do problema. Então, a ideia e a importância de agrupar dados em intervalos é uma maneira mais enxuta, né, mais condensada de organizar os dados em uma determinada amostra, né, dado se a sua população for principalmente muito diversificada, com base na variável que você está estudando, né, idades muito variadas, alturas muito variadas, né. Se você não definir bem quem são as variáveis, você pode ter um volume muito grande de informação que até agora ficaria muito complicado de trabalhar com a tabela que a gente tinha, né, que nós podíamos chamar de tabela discreta, né? E aqui eu tenho mais quase um caso de tabela contínua. Então, imagine um problema como esse. De acordo com a OMS, ruídos acima de 50 decibéis são prejudiciais ao ser humano. Insônia, dores de cabeça, estresse e perda parcial ou total da audição são alguns dos efeitos negativos provocados pela chamada poluição sonora. A seguir estão os níveis de ruído, em decibéis, registradas em algumas áreas residenciais da cidade de São Paulo. Normal, né? Grandes metrópoles, trânsito, enfim. Pronto. Isso daí é uma coleta de dados, né? De frequências, né? Ruído, barulho em decibéis em São Paulo. Então você tem aqui 4 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas, então eu tenho aqui algo em torno de 32 dados que eu teria que organizar. E observe que eles são dados bem distintos. Visualmente, é até complicado você bater o olho e ver dois que sejam iguais, né? Que sejam coincidentes, que sejam exatamente o mesmo valor. Então, como é que eu posso organizar de uma maneira mais prática isso daqui? Então, como a gente tem muito dado distinto, uma distribuição de frequência discreta, que é a nossa anterior,
pouco facilitaria a interpretação desses dados, né? Diria até que dificultaria. Fora que a poluição visual e a compreensão ficariam bem afetadas. Nesse caso, a gente pode sair agrupando valores no que nós chamamos de classe. Classes são, não vou chamar aglomerações, mas são coleções de dados relativamente próximos uns dos outros. São valores que são relativamente próximos. Então, para construir essa tabela de distribuição, a gente vai definir alguns intervalos. Bom, o maior valor que eu tinha em ruído era 73,94, enquanto o menor era 55,77. Isso daí você observa naqueles dados lá coletados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar uma grandeza chamada amplitude total. Amplitude total, entenda assim, como sendo a distância do mais alto para o mais baixo, do maior para o menor valor. Então, como o maior era 73,94 e o menor era 55,77, a diferença entre eles, a diferença do maior para o menor, foi de 18,17, ok? Então, a essa diferença entre o maior e o menor valor coletado, nós vamos chamar aqui de amplitude total. Né? Seria o tamanho, né, observado como diferença do maior para o menor. Bom, agora a gente vai pegar e dividir a amplitude total pelo número de intervalos que desejamos. Odécio significa que eu posso, por exemplo, pegar meus dados e dividir apenas em 3 categorias, em 4 categorias, em 12 categorias, se eu quisesse? Bom, isso é muito do seu desejo. Como aqui a própria definição nos propõe, eu vou pegar a amplitude total, que no nosso caso é 18,17, e vou dividir pelo número de intervalos que desejamos. Então fica muito a critério de quem vai fazer essa pesquisa dizer quantos intervalos quer analisar. Nem é bom muitos intervalos, mas também não é bom poucos intervalos. Então você tem que parar para pensar em uma quantidade de intervalos que representem, que digam alguma coisa para quem vai ler aquela pesquisa, né? Para quem vai ler aquela coletânea de dados. Então, esse número ele é escolhido de acordo com a natureza dos dados, de maneira que possibilite uma análise adequada. Então, se eu pegar esses 18,17 aqui e dividir em apenas 2 classes, ainda assim as classes vão ficar enormes, né? Muito barulho, às vezes do 55 vai até o 67. Ainda assim, é uma margem muito grande, fica muito nublado a informação ali. Um 57, 58, 60 fica muito escondido entre os 55 e os 66, por exemplo. Então, esse quociente, que é quando eu pego a amplitude total e divido pelo número de intervalos que eu vou escolher, nós vamos chamar de amplitude do intervalo. Amplitude do intervalo também pode ser chamado de classe, ok? Então, a amplitude total pega o maior menos o menor dos dados coletados e a amplitude de intervalo pega esse valor, que é a amplitude total, e divide igualmente para todas as classes que você vai analisar, ok? Para todos os intervalos. Então, olha só. Vamos escolher, por exemplo, 4 classes aqui. Então, a gente vai pegar a amplitude total observada, que é 18,17, e vai dividir nas 4 classes que eu escolhi. Observe que isso daqui foi uma escolha. Poderia ter escolhido 6, poderia ter escolhido 5, é uma escolha. Então, se eu pego 18,17 e divido por 4, dá esse númerozinho aqui, que vai dar, a termos de uma aproximação bem grosseira, dá aproximadamente 5. Então, você vai ficar olhando para aqueles dados coletados, agrupando em intervalos que tenham amplitude local 5. Então, se inicialmente
o meu primeiro intervalo, ele começa do 55, já que aquele menor valor que eu tinha era 55 e alguma coisa, então eu pego o marco inicial, ou seja, o menor possível, que era o 55, e vou somar com a minha amplitude local, que era 5, a minha amplitude de intervalo. Então, 55 com 5, 60. Então, o primeiro vai de 55 até 60. O próximo, que aí a gente pode fazer essa representação aí, que vai de 55 até 60. O próximo vai de 60 a 65. O seguinte, de 65 a 70. E assim por diante, sempre, esse caso em particular, andando de 5 em 5. Então, como é que ficaria? Eu iria inicialmente de 55 a 60, depois de 60 a 65, de 65 a 70, sempre de 5 em 5, de 70 a 75, e 75 era o último que eu tinha, ok? Porque eu começava de 55 e alguma coisa e até 75 e alguma coisa. Então veja bem. Agora quando eu olho, ó, lembrando, FI, frequência absoluta, quantas vezes aparece? Fzão I, frequência acumulada. FR, frequência relativa. Fzão R, frequência relativa acumulada. Bom, então, ruídos que iam de 55 a 60 tinham 5. O acumulado é 5, porque começou agora. Observado do total, que eram uns 32, se eu não me engano, pegando 55 e dividindo por 32, dá isso daqui, 15,625, né, milésimos de porcentagem. E o acumulado é a mesma coisa. Na próxima classe, eu tinha 17 valores que estavam entre 60 e 65. Bom, se eu pego os 5 que eu tinha com os 17 que estão chegando, o acumulado dá 22. Esses 17 representam ao todo 53,125%. Somando esses dois quantitativos aqui, dá 68,75% de acúmulo percentual. Se eu olho o total entre 65 e 70, tinham 6 com essa característica. Então, essa é a frequência absoluta. O acumulado é 5 com 17 com 6, dá 28. Ok? E a frequência relativa é os 6 com esses 18. Aliás, os 6 sobre os 32 dá 18,75%. E aí o acumulado, basta somar esses valores. E por fim, de 70 a 75 eu tinha 4 valores. O acumulado, na última etapa, sempre tem que dar o total dos observados, que eram 32. Então esse 32 é a soma dos 5 da primeira, com 17 da segunda, com 6 da terceira, com 4 da quarta, que dá um total de 32. Ok? Esse 4, isoladamente, representa 12,5%. E no acúmulo, como eu já fui em todas as frequências relativas, vai ter que me dar 100%. E aí, ao final, eu tenho 32 de frequência acumulada e 100% no acúmulo percentual. Ok? Então, esse é o ganho que você tem quando você trabalha com intervalos. Eu consegui representar ao todo 32 informações em uma tabela que tem apenas 5 linhas. Sendo que essa última linha é só a linha do total, né? Então, as 32 eu consegui representar com apenas 4 linhas. Ok? Observe que essas 4 linhas, para coletar, para estudar esses 32 casos, não precisou ter 8, né? Ou seja, essa frequência não se divide em forma igual, né? Ela não é plenamente proporcional. Ela é de acordo com a natureza do dado que está sendo analisado.
Bom, um exercício para a gente pensar aqui a respeito poderia ser o seguinte: em um pet shop, há 300 animais cadastrados. Para melhor atendê-los, foi feita uma pesquisa sobre o porte, a raça e a idade. Também foram verificados o número de banhos e de tosas durante o semestre e o tempo que eles ficaram hospedados em hotéis. Para isso, foram selecionados de modo aleatório, ou seja, ao acaso, 160 animais. Item A. Determine população e amostra dessa pesquisa. Item B. Identifique as variáveis qualitativas estudadas na pesquisa. Item C. Identifique e classifique as variáveis quantitativas estudadas nessa pesquisa. Bom, então vamos ver aí quem é a população e quem é a amostra. A gente tem que lembrar que população é o geral e a amostra é um subconjunto extraído da sua população. Portanto, como há 300 animais, a população é formada por esses 300 animais. Como foram observados apenas 160 desses 300, então a amostra pesquisada em questão é justamente formada pelos 160 animais. Então, o total me dá a população e o que foi observado me dá a amostra, ok? Daqui seria o item A. Para o item B, as variáveis qualitativas são aquelas que não podem ser expressas por números. Por exemplo, o porte de um cachorro é pequeno, médio ou grande. Pequeno, médio e grande não são números. A raça de um cachorro também não é observada por número. Se ele é um pastor, um fila, ou um pitbull, ou qualquer outro, nada disso é número. Então, o porte e a raça são variáveis qualitativas, porque eu não posso identificá-las por um número. Então, porte do animal, cor do animal, raça do animal, não pode ser quantificado por número. Então, portanto, é uma variável qualitativa. É uma qualidade, uma característica não numérica, no caso aqui dos animais que frequentam esse pet shop, ok? Agora, as variáveis quantitativas, elas podem ser expressas por números. E como a gente já viu, as quantitativas, elas podem ser do tipo discreto, como também podem ser do tipo contínuo. Lembrando que as variáveis do tipo discreto, elas são provenientes de contagem e são expressas por números inteiros. Então, o que é que vai ser discreto no nosso caso? O número de banhos e o número de tosas vão ser as minhas variáveis quantitativas discretas, porque eu não posso dizer que o cachorro tomou meio banho, tomou 2,5 banhos, por mais que ele tenha fugido na metade de um banho, ainda assim aquilo foi um banho, independente de mal tomado ou não. Ele não foi meio tosado, por mais que você tenha tirado ali um tufinho de cabelo, ainda foi uma tosa. Então eu não posso ter meio banho, como eu também não posso ter meia tosa. Como eu não posso quebrar a quantidade, a grandeza banho, nem posso quebrar a grandeza tosa, então essas variáveis são do tipo discreto. Agora, as variáveis do tipo contínua, elas podem ser medidas e expressas por números reais, ou seja, por números inteiros ou não. Eu posso ter metade ou menos da metade de uma determinada grandeza e mesmo assim ainda ter todo o sentido do mundo. Então, por exemplo, a idade do cachorro é uma grandeza contínua, porque eu posso dizer que ele tem 2 anos e meio, 4 anos e 7 meses. Então eu posso fazer partições da idade, eu posso quebrar a idade do cachorro. Então, isso vai ser uma grandeza do tipo contínua, que eu posso ir criando subunidades, ou seja, fragmentando. E ainda assim faz muito sentido. Ou então, o tempo que os animais ficaram hospedados no hotel. Isso também é uma grandeza contínua. Porque o meu cachorro pode ter ficado hospedado no hotel do pet shop 3 meses, 2 semanas, 5 dias, 14 horas.
Então, observe que tudo isso é tempo, só que de várias formas de expressão diferentes. Posso ter deixado ele meses, dias, horas, minutos. Então, eu posso sair subdividindo. Óbvio que é estranho eu dizer que o cachorro ficou segundos hospedado, mas não é comum. Mas é possível, né? Isso continua viável. Então, por mais que às vezes aquilo pareça ser infundado ou fora de uma realidade, se é possível, então classifica-se como quantitativa contínua, certo? Um problema bem interessante da gente analisar e solidificar o que é uma população, que é o todo, uma amostra, que é um pedaço, e aí os tipos de grandeza, que podem ser do tipo qualitativa, que são características não numéricas, ou quantitativas, que são características que podem ser expressas por número, que podem ser ainda do tipos discretos, que não podem ficar sendo fragmentados, reduzidos ainda mais, ou podem ser do tipo contínuo, que eu posso subdividir, dividir, dividir e ainda assim ter sentido. Mais um problema. As notas de uma última avaliação de matemática, de 20 alunos, da classe de Ana, são as seguintes. Então, é as notas dos 20 colegas da classe da Ana. Talvez até Ana esteja aí com nota no meio. Elabora uma frequência de distribuição, né? Uma tabela de distribuição de frequência que apresente a absoluta, relativa e as acumuladas. Ok? E aí, com base nessa tabela, responder quantos alunos obtiveram nota 6, que é a nota mínima de aprovação, quantos alunos obtiveram nota menor ou igual a 7, qual o percentual de alunos que obtiveram notas menores que 8, qual é a porcentagem de alunos reprovados em matemática e os aprovados. E aí, a gente vai observar aquela tabela e vai fazer as suas frequências. Você chega lá, quais eram as notas que tinham? Tinha nota 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, essas são as categorias que serão analisadas. Alunos que tiraram 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. As FIs, que são as frequências absolutas, são quantos alunos tiraram cada nota dessa. Então, quantos alunos tiraram nota 5? 6. Quantos alunos tiraram 6? 4. 4 tiraram 7, 3 tiraram 8, 2 tiraram 9 e 1 tirou 10. Quem são as frequências relativas? Frequência relativa é sempre a absoluta dividido pelo total. Então, se eu tinha um total de 20, 6 dividido por 20 dá 30%. 4 dividido por 20, 20%. 4 dividido por 20, 20%. 3 dividido por 20, 15%. 2 dividido por 20, 10%. 1 dividido por 20, 5%. Esses percentuais são obtidos quando eu pego a minha frequência absoluta e divido pelo total. O total de alunos, pelo que a questão nos falou, eram 20. Ok? Quem são as absolutas acumuladas? Bom, a primeira absoluta acumulada é o próprio 6. Eu ainda não comecei a acumular porque eu estou começando agora. Quem é a segunda acumulada? É só você somar essas duas. 6 que eu tinha com 4 que entrou, 20. Quem é a terceira acumulada? 6 com 4 com 4, 14. Quem é a quarta acumulada? 6 com 4 com 4 com 1, dá 17. A quinta acumulada? 6 mais 4 mais 4 mais 3 mais 2, 19. E a última acumulada, 6 com 4 com 4 com 3 com 2 com 1, dá 20. Que é justamente o total de população que eu tinha. Então deu tudo certo. E a frequência acumulada relativa é o mesmo procedimento.
basta que você vá somando as frequências relativas, né? Basta que você vá somando os percentuais. Como começou do 30, a primeira é 30, a próxima é 30 com 20, que é 50, a outra é 30 com 20, que é 70, a seguinte a ela, 20, 20, 20, 15, que é 85, a outra 30, 20, 20, 15, 10, que dá 95, e por último, a última acumulada percentual, 30, 20, 20, 15, 10, 5, que dá o 100%. Ok? Então, com isso, você tem aí toda a sua tabela de distribuição de frequência completa, com todas as informações que você estava analisando, o total isolado de cada um, o percentual isolado de cada um, a frequência acumulada para cada etapa e a porcentagem acumulada para cada etapa. Respondendo as perguntas em questão, analisando a tabela e respondendo, eu queria saber quantos alunos tinham tirado 6. Pelaquela minha tabela, 4 alunos tiraram a nota 6. Quantos alunos tiraram nota menor ou igual a 7? Né? Ou seja, tiraram 5, 6 ou 7. Eu tinha 6 alunos que tiraram 5, 4 alunos que tiraram 6 e 4 alunos que tiraram 7, né? Que foram representados naquela tabela. Então, 6 com nota 5, 4 com nota 6, 4 com nota 7, dá um total de 14 alunos que tiveram nota, no máximo, até 7. Ok? Quantos alunos tinham nota até 7? Ou seja, quem tinha aquela frequência acumulada? 70%, né? Tá aqui. 70% tiraram até nota 7, que representam exatamente esses 14 alunos. Quantos alunos foram reprovados? Bom, se a média era 6, quem tirou de 6 para cima passou. Quem tirou abaixo de 6 ficou reprovado. Observe que eu só tinha 6 alunos que tiraram 5. Então, esses 6 alunos ficaram reprovados. Quantos por cento eles representavam do total? Eles representavam apenas 30% do total. Então, o percentual de alunos reprovados é 30%. E é claro que ou o aluno reprovou ou o aluno aprovou. Se 30% reprovou, logicamente, 70% aprovou. Ok? Nesse caso, essas variáveis são mutuamente excludentes, né? Quem não reprova, aprova. E aí fica resolvido o nosso problema. Ok? Aqui na saideira, já que a gente pode finalizar nosso primeiro momento de estatística por aqui, um outro exemplo, agora voltado à economia, imagine o tempo em minutos que 30 pessoas gastam no banho. Aí, uma coleção de vários. Tanto quem toma banho muito rápido, 2 minutos, até pessoas que têm um banho demasiadamente demorado, aqui 38 minutos. Construir uma tabela de distribuição de frequência com 5 intervalos e determinar o percentual, né, a porcentagem de pessoas que gastam menos de 18 minutos no banho. Então, observe aqui que eu tenho 30 dados, 30 informações. Obviamente, alguns estão repetidos, né? Aqui, ó, 888, 555, um 10 aqui, um 10 aqui, e aí por diante. E aqui a gente pode organizar isso daqui com base em intervalos para não ter que ficar observando todo esse mundaral de dados. Bom, primeiro eu vou calcular a amplitude de cada classe. Para calcular a amplitude de cada classe, primeiro você tem que calcular a amplitude total. A amplitude total é o maior valor encontrado, que no nosso caso é 38, menos o menor encontrado, que no nosso caso é 2. Então, 38 menos 2, que dá 36, seria a minha amplitude total. Como eu preciso dividir igualmente para os 5 intervalos, eu vou pegar esses 33 e vou dividir por 5.
já que estão sendo me solicitados 5 intervalos. Quando eu pego 36 e divido por 5, dá 7,2. 7,2 para a gente como 7,2 não tem aqui, né? Então eu posso pegar isso daqui e arredondar. Fazendo um arredondamento bem grosseiro. Então 7,2, vou arredondar aqui para 8. E aí as minhas classes vão de 8 em 8. Vou começar pelo 2, que é o menor que eu tenho, e vou aumentando de 8 em 8. Né? Essa amplitude de classe, ela só vai me dizer de quanto em quanto eu vou somar. Então, eu vou começar pelo 2 e vou de 8 em 8. Então, veja, ó. 2, coloco mais 8, vai 10. 10, coloco mais 8, 18. 18, coloco mais 8, 26. Coloco mais 8, 34. Coloco mais 8, 42. Como o máximo que tinha dado era 38, o 38 fica aqui, né? Entre 34 e 42. Então dá tudo ok. Agora, quantas informações, ou seja, quantos tempos de banho eu tinha entre 2 e 10? Se eu olho para aqueles dados e saio catalogando, entre 2 e 10 eu tinha 13, entre 10 e 18, 8, entre 18 e 26, 4, entre 26 e 34, 3, e entre 34 e 42, 2. Então, essas observações isoladas, elas são as minhas frequências absolutas. As minhas frequências absolutas acumuladas é aquela história, né? Aquela soma que vai aumentando a cada nova linha que eu olho. Então a primeira é sempre igual, dá 13. 13 com mais 8 que entrou, 21. Com mais 4 que entra, 25. Com mais 3 que entra, 28. Com mais 2 que entra, 30. Que são justamente as 30 pessoas que tiveram os seus tempos de banho observados. As minhas frequências relativas, elas são sempre observadas como pegando a absoluta e dividindo pelo total. Então, se eu pego 13 e divido por 30, que é o total, em percentual dá aproximadamente 43,3. O 8 dividido por 30, 26,7. 4 por 30, 13,3. 3 por 30, 10. 2 por 30, 6,7. Tudo isso daqui, obviamente, na base de aproximações. E as minhas frequências relativas acumuladas é o mesmo processo. É só ir somando a cada nova linha. 43 com 43 continua. Aí com mais 26 e 7 dá 70. Com mais 13,3, 83,3. Com mais 10, 93,3. Com 6,7, 100%. Que é claro, tem que dar sempre o total. Então, o percentual de pessoas que gasta menos de 18 minutos, então, ó, menos de 18 pegaria de 2 a 10 e de 10 a 18, né? Então, ó, de 2 a 10, eu tenho, em termos percentuais, 43,3 que fica nessa primeira classe, 26,7 que fica nessa outra classe, somando as duas, que dá a minha acumulada, 70%. Então, em torno de 70% dessa população observada gasta no banho menos de 18 minutos, ok? E aí fica respondido o nosso problema. A parte de gráficos, tanto horizontal, vertical e afins, a gente fica aqui para o nosso próximo encontro, ok? Então, por enquanto, a gente tem essa prévia de estatística, né, sobre a análise de frequências, sejam elas absolutas, relativas, absolutas acumuladas e absolutas relativas, e a ideia de agrupar dados na forma de classes, ok? Então, a gente fica por aqui, né? Agradeço a todos e ficamos à disposição.